Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E o Fica a Dica de hoje está muito diferente de todos os vídeos que eu fiz até hoje. Tá muito diferente, tanto que hoje eu tô me sentindo até emocionada, tô com a mão suando, porque eu sei que Deus vai falar com muitas pessoas, comigo, e vai atingir muitos corações. Hoje o tema é sobre uma das coisas que eu considero mais importante para o ser humano, que eu acho que todo mundo tem que ter na vida, é a base da nossa existência. E nós vamos falar sobre Deus, sobre fé e sobre religião. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos. E hoje eu estou aqui com o teólogo e pastor Vinícius Ferreira, que vai falar com a gente sobre esse assunto tão importante para nós. Tudo bem com o senhor, pastor? Tudo bem, graças a Deus. E é um prazer muito grande poder participar desse quadro, desse canal Fica a Dica. E eu creio que o Senhor vai dar muitas dicas a cada coração que vai assistir esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Então, juntamente com o pastor Vinícius, nós separamos algumas questões que acredito eu que é para muitas pessoas, é dúvidas a muitas pessoas, que são dúvidas que todos nós temos. E a primeira de tudo é: o que é religião? O que o senhor tem para nos dizer sobre isso? O que é religião? Religião, no contexto humano da maioria das pessoas, é aquilo que ela pratica em nome de algo superior, de um Deus, no caso. Mas o conceito teológico de religião vem do latim, que significa religare. É algo que tenta religar o homem a Deus. Na verdade, é o homem tentando religar o próprio homem a Deus. E isso é um conceito um pouco assim estranho diante das Escrituras. Porque, na verdade, para nós que somos cristãos, hoje vamos estar falando sobre fé, religião e Deus, mas vamos estar no segmento cristão. Existem outras bases religiosas de outros segmentos, e no caso hoje nós vamos estar falando para quem confessa da mesma fé, que é o cristianismo, independente do segmento, se católico, se agnóstico, se protestante, independente disso, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, independente para qual desses segmentos. Então, a palavra nos diz que, na verdade, foi Deus que se reconciliou com o homem. E o homem, de uma certa forma, tenta religar o próprio homem a Deus. Então, a religião é isso. É o que abrange um Deus, o que abrange alguém superior, poderoso a nós, do qual nós temos a necessidade de estar debaixo, desse poder. A segunda pergunta é: o que é a fé? O que é a fé? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? O que é a fé? Seguinte, a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. Ou seja, a fé é acreditar no invisível. Porém, ele diz que esperamos que aquilo aconteça. A gente tem que acreditar, e quando a gente acredita e pratica, a fé é quando praticamos o que cremos. E é isso que acontece na confusão, às vezes, da cabeça de muitas pessoas. Se você conversa com algumas pessoas, por exemplo, que não exercitam a fé dela, e perguntar: você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Você acredita que Jesus morreu na cruz? Eu acredito que Jesus morreu na cruz. Mas você tem fé? Eu tenho muita fé em Deus, porque ela associa que o acreditar é a mesma coisa que ter fé. E, na verdade, a fé é quando você põe em prática aquilo que você acredita. Então, na maioria das vezes, as pessoas, elas acreditam em Deus, mas elas não têm fé, porque quando você tem fé, você vive aquilo como se aquilo fosse uma verdade absoluta na sua vida. Então, fé é viver com toda a vontade, com todo o coração, aquilo que você acredita. Vamos lá. Pera que eu tô tremendo.
Gente, desculpa, mas hoje eu tô assim, eu tô segurando para não desabar, chorar, porque eu acho que é um assunto que mexe muito. Então calma, que eu tô até trêmula. A terceira questão é o seguinte, pastor. Quando eu sei que Deus fala comigo e quando eu sei que realmente é Deus, desculpa. Olha só, quando eu sei que Deus fala comigo e quando eu sei que realmente é Deus? É uma pergunta muito difícil, porque a Bíblia diz o seguinte, que o coração do homem é enganoso, e muitas vezes a gente não consegue detectar Deus falando conosco, porque Deus fala através de coisas tão simples, e nós, seres humanos, nós que somos submissos a um Deus poderoso, a gente, por imaginar que esse Deus tem poder, que Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode transformar ferro em ouro, Ele pode fazer o mar se abrir, como no caso de Moisés, nós temos aquela sensação que Deus, quando falar conosco, Ele vai fazer como, por exemplo, fez com Moisés, apareceu numa sarça, que era uma árvore, pegando fogo e uma voz saindo daquele lugar e falando conosco. Só que muitas vezes, Deus vai falar no íntimo do nosso coração, Deus vai falar através, às vezes, de um sorriso de uma criança. Talvez Deus vai falar com você na cor linda e esplêndida de uma flor como essa aqui. Talvez Deus vai falar com você em um louvor. Deus vai falar com você através de um filme, vai falar com você em um sonho. Deus vai trazer algo à sua mente que não é você que está pensando, e talvez seja coisas que você não gostaria nem de que aquilo viesse ao seu coração. De diversas maneiras o Senhor fala conosco. Acontece que a gente quer criar uma regra para isso. Deus falou comigo, de se não for assim eu não aceito. E o Senhor está falando o tempo todo, através da brisa suave, que às vezes você sai lá fora e o vento bate no seu rosto e você sente a presença de Deus. E isso é para todos, sabia? A graça e esse amor é para todas as pessoas. E como eu sei se realmente é Deus? Olha, muitas vezes você vai sentir coisas ao seu coração, vai até ouvir coisas na sua própria mente, que às vezes o seu coração está gerando aquilo, e aquilo vai acabar não dando certo, não gerando frutos. Então não foi Deus que falou. Porque quando o Senhor falar ao seu coração e realmente for Deus falando com você, tudo que Deus faz, tudo que Deus fala e tudo que você aceita, recebe e faz, gera frutos no seu coração. Ele sempre pensa num todo. Quando Deus vai abençoar a sua vida, vamos falar de bênçãos, né? Porque geralmente a gente vai falar com Deus e a gente fala de bênçãos. Quando Deus vai abençoar a sua vida e é Deus que está falando e as coisas vão acontecer, você pode ter certeza que aquilo que vai chegar até você não fica só para você. Aquilo vai ser repartido e pessoas que estão próximas a você também vão ser beneficiadas. Porque tudo aquilo que é somente para nosso deleite, a própria Bíblia diz assim, que se pedires mal, nada recebereis. E porque pedem para próprio deleite, ou seja, só para si próprio. E o Senhor, quando faz, Ele faz sempre algo que vai abranger mais pessoas. Esse é o Deus que a gente serve. Então a gente sabe quando é Deus, quando aquilo deu certo, e quando a gente, por exemplo, vai fazer alguma coisa que não vai prejudicar ninguém. Deus jamais vai fazer alguma coisa através da sua vida para prejudicar o outro, beneficiar você. Pode ser que dê certo aquilo que você faça, só que se prejudica alguém, não provém de Deus, porque Deus é amor. Quero saber se assim, a oração é nós conversando com Deus, e a meditação é quando Deus responde, é quando Deus fala com a gente. Então a gente, para poder ter uma conexão, nós temos que orar para ter a conexão com Deus, e para Ele responder, e para a gente continuando nesse mesmo raciocínio, a gente tem que fazer a meditação, é isso? Bom, veja só, a maioria dos cristãos de hoje, quando vão orar ou vão rezar, geralmente as pessoas se ajoelham por reverência, e elas falam tudo o que elas têm que falar, pedem tudo o que elas têm que pedir, levantam e vão embora. Então eu fico imaginando um Deus que está ali, a Bíblia diz que Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor, está ali ouvindo o que você está falando, e aí a hora que você termina de falar tudo para Deus, que é a hora de Deus ir falar com você, você levanta e vai embora.
Pode se dar um nome de meditação? Meditação é ficar lá em zen, neutro, né? Respirando de uma maneira lá. Eu não entendo direito muito, porque eu nunca fiz. Mas eu falo assim, que é totalmente necessário, quando você ora ao Senhor, quando você conversa com o Senhor a respeito das coisas da sua vida, dos seus problemas, as suas dores, as suas alegrias, que em nome de Jesus tenham pessoas que possam estar orando por alegrias, né? Porque a gente geralmente na alegria se esquece. Mas assim que você acabar de fazer as suas orações, de conversar com o Senhor, que você fique lá quietinho, porque talvez o Senhor vai trazer algo ao seu coração ali. Talvez não é uma regra, não tem como a gente sistematizar Deus, sabe? Mas é 99%, talvez você que vai assistir esse vídeo fala, poxa pastor, eu faço isso, eu oro e levanto e vou lá, ou então eu vou deitar e aí eu começo a orar e durmo. Ou seja, quando Deus vai falar algo ao seu coração, quando Deus vai trazer algo na sua mente, às vezes a respeito daquilo ou outra coisa que Ele quer dizer, a gente simplesmente vira as costas e vai embora. Então a oração é como se a gente estivesse conversando com uma pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é um poder. Olha que coisa interessante, muita gente trata o Espírito Santo como um poder, só que poder não tem sentimento, concorda? E a Bíblia diz assim que o Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis. Que poder é esse que chora? A Bíblia diz assim que o Espírito Santo ele é consolador. Que poder que consola? Só uma pessoa pode consolar, e Deus é isso. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E nós estamos agora, o momento que vivemos agora, não é com Jesus. Olha, isso é forte, muitas pessoas vão escandalizar. Como assim? Porque a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Jesus veio como homem, cumpriu o papel dele, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus e disse, eu preciso ir para que o Pai vos envie outro Consolador. Ou seja, o Espírito Santo é nosso amigo. Então quando você chega para um amigo seu e começa a ter uma conversa com ele, aí você fala o que você tem para falar, o que você espera na sequência? Que ele fale comigo, que ele responda o que você está falando. Com Jesus, com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você conversa com ele, na hora que você terminou, você tem que esperar ele responder. Mas pastor, ele vai responder ali na hora? Nem sempre. Talvez você vai ficar quietinho, em silêncio, e não vai ouvir nada. Mas talvez na manhã seguinte, talvez algum tempo depois, ele vai falar com você de uma maneira especial, porque nós temos um Pai que nos ama. É que a gente às vezes tem a ideia de um Deus carrasco, e quando ele não responde do jeito que a gente quer, não serve. Mas nós temos que aprender a ter essa sensibilidade. A Bíblia diz assim, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, quando você estiver orando, dá um tempinho para o Senhor falar com você. Não vai embora não. Terminou de orar? Fica sentadinho ali, quietinho, esperando. O Senhor vai falar com você. Eu tenho certeza disso. Ele é um Deus bom, maravilhoso, que nos ama. A outra questão é, Deus responde todos os pedidos? Olha que coisa louca, né? Uma vez eu estava dando um estudo sobre isso, sobre oração. E uma irmã acreditava plenamente que Deus responderia todos os pedidos com resposta sim. Porque quando ela orava, as coisas aconteciam. Então eu não sei se ela pedia pouco, e o pouco que ela pedia ela recebia. Eu não sei a ideia que ela tinha. Mas Deus é nosso Pai. O Pai Nosso começa com Pai Nosso que estás no céu. Ele é um Pai. Você que é pai, você dá tudo que o seu filho que pede? Ah, mas eu não sou pai. Tá, mas você é filho. O seu pai te deu tudo que você pedia? Não. O pai, ele dá aquilo que ele acha importante para o crescimento do filho. Ele dá aquilo que ele acha que vai fazer o filho dele crescer na fé, no conhecimento, na graça. E isso é maravilhoso. Porque se nós tivéssemos um Deus que nos dá tudo o que a gente quer, nós seríamos filhos mimados. Vou fazer uma pergunta para você que vai assistir esse vídeo e para você, Ci. Você imagina se Deus tivesse dado tudo que você já pediu para Ele? Quantas vezes você já pediu coisas para Deus, que passou um tempo você falou, Senhor, se eu tivesse recebido aquilo, misericórdia, que problema que eu ia ter tido na minha vida? É que Deus é bom, Ele enxerga a frente, Ele sabe o que é bom. Então todas as vezes que você clamar algo ao Senhor, seu coração não pesar, que você vê que aquilo vai beneficiar a sua vida, a vida de outras pessoas, que vai ser algo bom,
continue orando acerca disso. Mas se você for orar acerca de algo e aquilo pesar um pouquinho no seu coração, se tiver uma dúvida, o Espírito Santo te constranger acerca daquilo, é porque não é da vontade do Senhor. Eu acredito em Deus, faço as minhas orações, mas eu não leio a Bíblia. O que é a Bíblia? O senhor pode falar um pouquinho? É muito bonito da sua parte uma confissão dessa aí, viu? Porque isso acontece com a maioria dos cristãos de hoje em dia. E, inclusive as pessoas têm uma Bíblia aberta na casa delas no Salmo 91, né? E elas não leem no Salmo 23, né? No Salmo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de preferência. Mas elas não leem. Então, vamos lá. Se crer é acreditar que existe um Deus, e fé é potencializar essa crença praticando, se você não lê a Bíblia, como você vai praticar algo que você não conhece? A Bíblia é um conjunto de escritos 4.000 anos antes de Jesus e praticamente quase 300 anos depois, 1.600 anos levou para a Bíblia ser escrita, mais de 40 autores diferentes, em épocas totalmente diferentes. Não tinha WhatsApp, nem Facebook, nem e-mail para eles mandar um e-mail para o outro. Estou te mandando um e-mail aqui, daqui 300 anos você vai ler esse e-mail, aí você fala coisas que vai tipo assim encaixar com o que eu estou falando para testificar, tá? E a Bíblia é assim. Quando Isaías fala que pelas nossas pisaduras, ou seja, pelos nossos pecados, ele seria moído, seria transpassado, que ele levaria todo o nosso sofrimento, as nossas enfermidades. Isaías falou isso 700 anos antes de Jesus. E Jesus passou exatamente, quando Joel diz, se não me engano, que Jesus iria nascer em tal cidade, Jesus nasce em tal cidade, esses homens não sonhavam quem seria Jesus, eles não sabiam nem o nome, que o nome seria Jesus, é chamado de Messias. Ou seja, a Bíblia é a palavra viva da boca de Deus. Quando você fala, quantas vezes você já pediu para alguém te dar uma palavra, ou esperou alguém falar com você, e aí você foi lá na Bíblia, e aí você fez assim com a Bíblia e abriu, e muitas vezes deu certo, saiu alguma coisa que encheu seu coração. Isso é perigoso, tá? Porque pode cair em partes aí que testificariam coisas ruins para sua vida, porque tem muita história na Bíblia. A gente até falou sobre isso, né? A pessoa está lá com depressão profunda, aí ela abre na Bíblia e está lá, e Judas se enforcou. Deus está falando para mim me enforcar. Não, a Bíblia a gente precisa ler, porque ela é a palavra do teu pai. Teu pai está falando com você através disso daqui. Aqui tem um fragmento do que Deus é, só um pouquinho do que Deus é, e olha o tanto de coisa que tem aqui, e a palavra se renova a cada momento. Se você lê um texto hoje, Deus fala com você de uma forma, se amanhã você lê ele de novo, vai falar com você de outra forma, e é assim o poder da palavra de Deus. Então, quando você pega a Bíblia e começa a colocar as palavras do Evangelho para dentro do teu coração, elas já não mais vão ficar escritas aqui, vão ficar escritas na sua alma. E aí que vem algo lindo. Quando você estiver numa situação difícil, o Senhor vai levar você acerca de uma palavra que vai consolar o seu coração, que vai orientar a sua vida, porque aqui são palavras de vida eterna, são palavras que vão direcionar você pelas veredas da justiça, pelo caminho certo. As pessoas têm uma certa impressão que Deus, a religião, Jesus, veio para privar ela das coisas boas. Mas se eu for para a igreja, eu vou parar de fazer tudo o que eu gosto. Jesus não veio para privar você. Ele veio simplesmente para cuidar de você, sabendo que algumas coisas que a gente gosta de praticar vão nos fazer mal. Ele veio para direcionar a gente pelo caminho correto. Quando teu filho vai pisar num buraco e você está perto, o que você faz? Eu vou segurar, vou cuidar. Você segura, correto? É isso, aí você fala para ele: filho, não pisa ali que aquilo lá você vai cair, vai se machucar. O Evangelho é isso, a palavra de Deus é isso. E nós sabemos disso porque Jesus disse assim: aqueles que me amam, olha, isso é forte, aqueles que me amam são os que ouvem as minhas palavras e as praticam. Ele não disse assim: aqueles que me amam é aquele só que crê, aquele só que acredita. Não, aqueles que me amam são os que ouvem as minhas palavras
e as praticam. Por isso é necessário, totalmente necessário, a leitura da palavra de Deus, porque a leitura da palavra preenche a sua alma. Preenchendo a tua alma ganha da tua carne. Quando você está vazio da palavra, a tua carne vence e o pecado sobressai na sua vida. Onde tem palavra de... Não só leitura, eu vou ler aqui só por ler, não. Eu leio, creio, tenho fé e pratico. O pecado fica longe. E Jesus disse: olha, vigiem para que vocês não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a palavra fortalece a alma. Só dar um adendo. Quando você tem fome, você vai lá, faz um prato de comida e come. Aí você trabalhou o dia inteiro, tá suado, você quer tomar um banho para ficar limpo. Ficou doente, você quer lá tomar remédio para ser curado. E a tua alma, como faz para se alimentar? Você passa semanas sem alimentar sua alma, meses sem alimentar sua alma. Olha que coisa forte. Quer comida, você come. Quer dormir, para o seu corpo descansar, você dorme. Mas a tua alma está gritando, porque ela se alimenta da palavra. Jesus falou isso para a samaritana: palavras de vida eterna, água viva a jorrar. Se beber dessa água aqui, nunca mais sentirá sede. Bom, pastor, agora continuando sobre a Bíblia, o que eu queria pedir ao Senhor, nós estamos num momento que o mundo está um caos, em que as pessoas estão em desespero. E eu queria que o Senhor deixasse para a gente, naquele momento de aflição, naquele momento de desespero em que a gente está vivendo, eu queria que o Senhor deixasse um versículo da Bíblia para nós, para aquele momento de desespero a gente ir lá e abrir aquele versículo e trazer a calma para o nosso coração. O Evangelho todo em si traz coisas lindas e maravilhosas. Mas tem uma passagem em Isaías que o Senhor colocou no meu coração agora, porque isso não estava combinado, né? Que eu acho que é o resumo de que todo ser humano deveria fazer e viveria de uma maneira extraordinária. Isaías 55, 6, 8, 9 e 12. Diz assim: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os meus caminhos são os caminhos de vocês. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. Os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. E vocês então, ouvindo essas palavras, sairão em júbilo e serão conduzidos em paz diante dos montes e colinas, e eles louvarão diante de vocês. Olha aqui que Deus está falando aqui, que se você buscá-lo, enquanto ainda se pode achar, se você entregar a sua vida a Ele, o seu coração a Ele, se derramar, arrepender dos seus pecados, sairemos em paz pelas colinas verdejantes, pelos montes, e os montes e as colinas vão louvar para a gente passar. Olha que Deus é esse, um Deus que faz a terra louvar para o homem que busca o caminho de Deus. Não é à toa que a palavra diz que Deus é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Ele está aqui, neste momento, onde você vai assistir esse vídeo. Ele está aí agora do seu lado, quer estar no seu coração, quer fazer morada em você, quer mudar a sua história. Basta você deixar tudo de lado e falar: Senhor, faz de mim um vaso novo. Amém? Como caminharmos rumo a esse pastos verdejantes? Deixa essa dica pra gente. Olha, por mais difícil que pareça, é muito simples viver com Jesus. Sabe o que Ele quer de você? Ele quer o teu coração. Aí você pode falar: mas só isso? Não é só isso, é tudo. Porque quando o Senhor entra no nosso coração e faz morada no nosso coração, Ele transforma
tudo aquilo que Ele quiser. A gente vai começar a viver os sonhos de Deus. A gente leu que os pensamentos dele não são os nossos. Os nossos pensamentos são pequenos perto dos pensamentos de Deus. Uma palavra que diz assim, que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Todas as vezes que você deixa o Senhor entrar no teu coração, fazer morada e transformar a sua vida, Ele vai te dar a mais do que você pediu. Porque Ele faz sempre infinitamente mais. O infinito não foi suficiente, Ele teve que colocar infinitamente mais. Deus sempre nos surpreende. Você nunca ganha de Deus. Deixa Ele tomar conta da sua vida, um passo de cada vez, um momento de cada vez. Tem tempo para todas as coisas e todo o propósito debaixo do céu. Comece a ler as palavras do Evangelho. Abre em Mateus, não começa lá no comecinho da Bíblia em Gênesis não. Abra Mateus e comece a ler aquelas palavras, são as palavras do seu Pai. Comece a colocar ela aqui dentro da tua alma, que o Senhor vai mudar a tua vida de uma maneira extraordinária. É isso que Ele tem para cada um de nós. Essa é a dica que eu tenho. Então, gente, esse foi o Fica a Dica de hoje. Eu tô assim muito emocionada porque Deus falou comigo e eu espero do fundo do meu coração que Ele também alcance a vida de vocês e falem com vocês da mesma maneira que Ele falou comigo nessa entrevista hoje. Então é isso aí, gente. Esse foi o Fica a Dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pastor, posso deixar seu contato? Pode deixar meu contato. Eu vou deixar o contato do pastor. Se você quiser conversar, ele vai estar totalmente disposto a te ajudar, a te dar conselhos. E assim como eu mando mensagem pedindo também conselhos e tal, e você também pode ficar à vontade e fazer isso, tá bom? Muito obrigado, meu Deus, por hoje. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui participando desse momento, podendo falar um pouquinho do Senhor. A gente ficaria horas aqui. Eu poderia falar horas aqui. E eu sei que, como a palavra diz, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Se uma alma for alcançada através desse vídeo, já valeu a pena. Porque Ele diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Deus abençoe vocês que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo. E eu quero pedir que você curta aí o vídeo, clique lá no sininho para você poder receber as notificações, se inscreva no canal da Si, no Fica a Dica. E eu sei que muitas coisas boas vão ser acrescentadas na sua vida através desse canal. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E como eu sempre termino os vídeos que eu faço, nunca se esqueça, Jesus te ama.